Muy buenas noches, uma alegria estar de volta com vocês. Todos aí que nos estão acompanhando aqui de vários lugares. Eu vejo que já desde a primeira pessoa que entrou já é de Argentina, depois já há pessoas aqui de Peru. O senhor Marcos Chacaliaça, que está em Brasil, é peruano, pero que está em Brasil, nos está acompanhando. A senhora Emma, de Estados Unidos. A senhora Consuelo, aqui de Lima também. A senhora Confessora de Porto Rico. Muy bien, señor Lorenzo Rivera, no sé de qué país que es. Será Clara Chacaliaza. Mire quién es Clara Chacaliaza. ¿Será que es hermana de Marcos? No conozco, Senhora Edith, como está, senhora Edith? Senhora Magali nunca falta, está sempre aí. Senhora Shirley também. Aqui, senhor Jean Carlos de Colômbia, pero com coração venezuelano. Senhora Amparo de Barranquilla, de Colômbia, excelente. Muy bien, agora a senhora Lídia Manzano, senhora Liz Hernández, nos encontramos aí na TV Arautos outro dia, senhora Alberto Hernández, senhora Carla de Houston. Muy bien, senhora Maria Virginia já está há tempo aí de Argentina, já está presente. Excelente. Aqui também de Colômbia, senhora Andrés Ejera, senhor Johnny Galvis, salve Maria, senhor Johnny, como está você? Senhora Andrés Ejera também de Cartagena. Señorita Milagros, aquí de Lima. Muy bien. María Eugenia de Querétaro, de México. Excelente. También otro de México aquí, señor Fernando. Muy bien, vamos a hacer la oración primero. Siempre, todo que hacemos, colocamos en manos del Señor, porque sin la gracia no hacemos nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, estamos terminando el tercer capítulo del Génesis. Ustedes se acuerdan que iniciamos el Génesis con el estudio de la creación de los astros, la creación de la tierra, etc. Después nos detenemos mucho más en la creación del hombre, claro, porque dentro de todas las cosas creadas se destacan los ángeles y los hombres. Pero incluso en cierto sentido, esencialmente los ángeles son superiores al ser humano, no hay duda quanto a esto. Pero nuestro Señor Jesucristo se encarna como hombre. Y en ese sentido, la creación, dentro de la creación tenemos algo superior a los propios ángeles. Porque nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre, es superior a cualquier ángel. Colocamos también la Virgen María. La Virgen María, en su esencia, es mujer, es ser humano. Podríamos decir que en su esencia sería inferior a los ángeles. Sin embargo, la Virgen María es reina de los ángeles y por su asociación con nuestro Jesucristo está por encima de los ángeles. Además tenemos San José. Ahí San José nos falta que muchos otros autores comecem a estudiar, que el magisterio se pronuncie algo más sobre San José, porque también San José todo indica que está por encima de los ángeles. Porque a qué ángel nuestro Señor Jesucristo podía llamar de Padre? A ninguno. El Salmo, la carta a los Hebreos, nos hace esa pregunta, ¿no? ¿A qué ángel nuestro Señor, Dios podía llamar de Hijo? Y ahora decimos, ¿y a qué ángel nuestro Señor Jesucristo podía llamar de Padre? Solo San José, que es un ser humano. Portanto, en ese sentido, vemos que los seres humanos son elegidos por Dios. Al mismo tiempo, eso estudiamos en antropología, es muy interesante, al mismo tiempo, el hombre no es nada, somos una paja. Vamos comparar un ser humano con toda la humanidad, un ser humano con la Tierra, un ser humano con las galaxias, con todo lo que existe, toda la creación de Dios, no es nada. Pero nuestro Jesucristo se ha hecho hombre. Nuestro Jesucristo murió para salvarnos. Gran valor del ser humano. Entonces, aquí tenemos una especie de paradoja muy interesante. Somos nada, polvo. Recuérdate, hombre, que eres polvo, que al polvo voltarás. Pero al mismo tiempo, somos
elegidos de Deus. Podemos ser hijos de Deus. E, portanto, temos essa criação do ser humano, é importantíssima. E hoje esperamos concluir com todo o tema da criação do ser humano. Vocês se recuerdam, vamos pôr aqui a apresentação para quedar um pouco mais didático. Vocês se recuerdam que la semana passada nós estávamos falando sobre o pecado original, já havíamos visto isso aqui, constituído Adão e Eva e a totalidade do gênero humano, seu pecado não é só um pecado personal, sino que é um pecado de toda a humanidade. Então, só para recordar, Deus cria a Adão, le dá o mandamento de não comer a fruta da ciência del bem e del mal, pero sí pode comer a fruta da vida. Depois, Deus cria Eva e Adão convivem no paraíso. Em certo momento, entra a serpente no paraíso. A serpente se acerca de Eva, começa a invitá-la, começa a conversar com Eva. Vimos esse modelo de tentação, porque é um modelo de tentação, porque ocorre em todas as tentações, nos acontece exatamente assim, exatamente do mesmo modo. O demônio se acerca, diz uma mentira para Eva, porque pergunta para Eva: é verdade que Deus proibiu que vocês comessem todas as frutas do paraíso? E Eva, que já deveria se dar conta e poder afastar a tentação aí, entra em diálogo com a tentação e diz: não, Deus não proibiu todas, só proibiu uma, que é a árvore que está no centro do jardim. Se vê por aqui, Monsieur Roncal comenta isso em uma homilia, se vê por aqui que Eva nunca se havia acercado desta árvore. De tal maneira, levava com radicalidade o que havia sido a ordem de Deus, que nunca havia se acercado da árvore, não conhecia a fruta. Pero o demônio é astuto. O demônio le foi conversando com Eva e conduzindo Eva hacia o árbol. Porque aqui encontramos que Eva mira o árbol por primeira vez, mira o fruto, e a Escritura nos diz que nesse momento ela vê que era bello para ver e saboroso para comer. Então, por aqui, Monsieur Roncal disse: mire que Eva não havia sequer mirado para o fruto. E assim devemos ser em relação ao pecado. Pero, nesse momento em que vino a tentação, Eva mira. E quando mira, aqui começa seu pecado. Al mirar começa seu pecado, e aí o que vem depois é consequência. Ela come, se acordam? Quando ela come, ela comete um pecado que todavia não é o pecado da humanidade, é um pecado de Eva, pero o demônio lhe insufla em seu interior para seduzir a seu esposo. E Eva comete, portanto, dois pecados: o pecado de desobediência e o pecado de sedução. Eva se acerca a Adão, le dá a Adão o fruto, e Adão comete outro pecado. Aqui é um ponto importante no pecado de Adão, porque Eva foi enganada. Adão não foi enganado. Adão preferiu fazer a vontade de Eva que a vontade de Deus. Aqui não é dizer, isso passa só com os varões. Não, isso passa com todo ser humano. Nós temos uma tendência a ser igual a los demás, a querer hacer a vontade de los demás. E no caso de Adão foi um modelo para nós. Adão quis fazer a vontade de Eva e não a vontade de Deus. E por isso cometeu o pecado. Ao cometer o pecado, se caracteriza como um pecado de la humanidade. E exatamente por um mistério que nós só vamos compreender quando São Pablo vai falar sobre o tema na carta aos Romanos, esse pecado de Adão e Eva se transmite para toda a humanidade. Ojo, é um mistério de fé. Vocês se acordam muito bem que hablamos já que a fé e a razão devem estar unidas como as alas de uma ave que nos eleva ao conhecimento de Deus. Devemos unir fé e razão. A razão nos vai mostrar todo o que diz a revelação. Pero o modo como se transmite, por que Adão e Eva pecam, isso se transmite para toda sua descendência, é um mistério de fé. Sin embargo, os teólogos vão estudar o tema, exatamente isso que vamos ver. O que vai afirmar Santo Tomás de Aquino, o que vai afirmar San Agustín, o que vai afirmar outros autores sobre o tema, e, portanto, também o que diz o magistério. Santo Tomás puntualiza que nada pode dar aquilo que não tem. Aqui vem a primeira explicação da teologia que Santo Tomás vai dar essa explicação. Se você, imagine-se uma pessoa que tem um patrimônio grande,
um empresário, tem várias empresas, tem várias casas e tudo. Muito bem, seus filhos vão heredar todo esse patrimônio. Pero imagine que esse empresário faz uns negócios mal hechos, ou lhe roubam, lhe enganam, etc., e perde todo o patrimônio. Perde todo, se queda sem patrimônio algum. O que vai passar com seus filhos? Não tem herência. Então, não tem herência por quê? Os filhos não cometeram nenhum pecado, não cometeram nenhum erro, os filhos não foram roubados. Mas como o pai não pode dar aquilo que não tem, como ele pode dar uma herência se ele já não tem aquilo para transmitir? Então, aqui é o primeiro ponto que vai dar Santo Tomás de Aquino. Por isso que antes havíamos estudado os dones sobrenaturais e os dones preternaturais. Vocês devem recordar-se que já falamos sobre isso. Os dones sobrenaturais, sobretudo a graça divina e a graça santificante, e os dones preternaturais, a imortalidade, a impassibilidade, etc., que já havíamos visto, a integridade que havíamos visto anteriormente. Muito bem. Então, perdendo estes dones, Adão e Eva transmitem a vida humana, transmitem a humanidade, pero sem os dones preternaturais e sem os dones sobrenaturais. Uma explicação interessante é o seguinte: Adão e Eva não haviam recebido esses dones para eles, para sua persona, sino que haviam recebido para a humanidade. Então, esse é o ponto primeiro. Quando Deus dá a Adão e Eva a justiça original, não é algo que está dando solo para eles, está dando para toda a humanidade, mas está confiando a eles. Imaginem-se vocês, por exemplo, para compreendermos bem esse tema, imaginem-se vocês que um reitor de uma universidade recebe a donação de não sei, 20.000 exemplares de livros para a biblioteca da universidade. Então, uma super biblioteca europeia que dona para um reitor para uma universidade aqui de Peru uma quantidade de livros de primeira qualidade. O reitor vai aí e firma todo, etc., pero ao momento de fazer a transferência do material de Europa para Peru, esse reitor se equivoca e esse livro se perde, vão parar em China, vão parar em outro lugar e se perdem os livros. Muito bem. O que passou? O reitor se equivocou. Ele se equivocou ao fazer a transferência, ao fazer o transporte do material. Pero quem perdeu? A universidade, não foi o reitor. Porque a donação não foi para o reitor poner em casa, sino que foi para a universidade. E ele, que estava aí representando toda a universidade, se ha equivocado e ha perdido esse dom. Então é o mesmo que passa com Adão e Eva. Adão e Eva haviam recebido os dones para a humanidade, pero como eles não foram fieles, como eles pecaram, a humanidade ha perdido esses dones. Muito bem. Há uma pergunta aqui, vamos ver se... Sim, aqui é só um comentário, hace a senhora Gisela, de que a Eva sedujo a Adão. Isso acontece em todos os nossos dias, exatamente. Está bem comentado, e por isso que eu insisti um pouco nisto, que quando nós temos a infelicidade de pecar, a primeira coisa que devemos fazer é pedir perdão a Deus. Pero a tentação que nos vem é buscar outras pessoas que hagam o mesmo, ou induzir outras pessoas a fazer o mesmo. E aí vem o pecado de sedução, que devemos tomar muito cuidado, porque quando cometemos o pecado de sedução, nós cometemos dois pecados. Ojo, no caso de Eva, Eva foi responsável por seu pecado, pero ela foi responsável por el pecado de Adão também, porque ela foi instrumento do demônio para tentar a seu esposo. Portanto, quando cometemos um pecado de sedução, ou o pecado de sedução qualquer pessoa pode cometer, e não só em matéria de... Quando falamos de sedução, já pensamos em matéria de sexualidade, de sexto mandamento, etc. Não, a sedução pode ser de qualquer mandamento. Eu posso seduzir uma pessoa, por exemplo, a sair da igreja católica e ir a outra igreja. Então, isso seria um pecado de sedução. Quando eu introduzo uma pessoa no pecado. Quando uma pessoa comete um pecado de sedução, é responsável também por el pecado da pessoa que é vítima dessa sedução. Portanto, devemos tomar bastante cuidado. Muito boa a observação. Vamos adelante aqui. Então, vamos ao ponto seguinte, que são as características do pecado. Esse é um ponto importante. Quais são as características? O que significa um pecado? Hablamos tanto pecado, pero
¿Qué significa la palabra pecado? El pecado se constituye como un rechazo y una oposición a Dios. Es interesante que el catecismo, antes de hablar de la oposición a Dios, antes de hablar del rechazo a Dios, aquí está sintetizado, habla que el pecado es un acto contra la razón. Isso é interessante. O pecado é um ato contra a razão, porque o homem sabe que não deve fazer isto e lo hace. Portanto, vai contra sua própria razão, vai contra sua própria consciência. E, portanto, constitui um rechaço em oposição a Deus. E aqui vem um ponto importante. Rompe o vínculo que o homem tem com seu Criador. Então, o pecado de Adão e Eva nos mostra a triple dimensão do pecado. A ruptura da união com o Criador, a ruptura del ser humano em si mismo, ele rompe el orden que tiene en sí mismo y la ruptura con los demás seres humanos. El pecado se caracteriza por un abuso de la libertad. Entonces, ese es un punto importante. Ustedes recuerdan que ya habíamos hablado que una de las cosas que caracteriza el ser humano es la libertad. El ser humano es dueño de sí mismo, es responsable por sus actos y por tanto es el único ser material que pode ser amado por Deus, ojo para isso, pode ser amado por Deus por si mesmo. O que significa isto? Deus ama toda a criação, evidentemente, pero que pode ser um gato ou um perro para ser mais amado por Deus? Nada. Deus ama os gatos, Deus ama os perros, pero um perro não pode fazer nada para ser mais amado por Deus. Deus ama igual a los perros, pero los seres humanos no. Un ser humano puede hacer algo para ser amado por Dios. Quanto mais esse ser humano é fiel a Deus, mais será amado por Deus. E, portanto, somos os únicos seres materiais que temos esta possibilidade de ser amado em nós mesmos. E isso se dá por quê? Porque temos liberdade. Muitas vezes pensamos, a liberdade é mala, porque com a liberdade hacemos o pecado. Pero, ojo, a liberdade mal utilizada nos leva ao pecado, pero a liberdade bem utilizada nos conduz à santidade. Porque um animal não pode fazer o bem, uma porta não pode fazer o bem, porque não tem vontade. O ser humano sim pode fazer o bem. E, portanto, o bem podemos fazer porque voluntariamente queremos fazer o bem. Temos um amor superior a Deus, ao bem, ao próximo que a nós mesmos. E por isso podemos fazer o bem. La libertad caracteriza el ser humano, pero cuando el ser humano abusa de la libertad, usa mal su libertad, eso se caracteriza el pecado. Entonces, esa libertad que Dios da a las personas criadas para que puedan amar a Dios, para que puedan amarse mutuamente, cuando la persona abusa de esa libertad, la persona comete un pecado. Y es impresionante la realidad de esa libertad. Nós hablamos tanto de liberdade, não? Todo mundo quer ser livre, todo mundo quer um país livre, etc. Pero, muitas vezes nos quejamos dessa liberdade quando a debilidade humana nos leva ao pecado. ¿Por que hice isso? Por que Deus me permitiu fazer isso? Porque seria melhor não ter essa possibilidade de fazer o erro. Não seria melhor. Deus respeita essa liberdade. Eu já vi casos de pessoas que estão a caminho de um pecado, e Deus não vai permitir que eu peque. Então, é um tipo, claro, uma pessoa mala, não é uma pessoa boa, que estava escrevendo suas memórias e diz que estava indo cometer um pecado, estava a caminho del pecado, de um lugar de pecado, pensando, não, Deus não vai permitir que eu peque, Deus vai fazer alguma coisa para impedir que eu peque. Amigo, Deus te ha dado a liberdade. Tu estás indo para um lugar de pecado. Agora, queres que Deus vai intervenir em tu própria liberdade? Não. Deus respeita a liberdade porque Deus respeita aquilo que Ele mesmo criou. E é tal o respeito que Deus tem por la liberdade do homem, é tal o respeito que Deus tem por la liberdade do homem, que Deus criou um lugar específico, muito bem preparado, etc., para as pessoas que não querem estar com Deus por toda a eternidade. A aquelas pessoas que não desejam estar com Deus por toda a eternidade, Deus criou um lugar para essas pessoas. Um lugar específico. O lugar chama-se inferno. Isso se caracteriza o inferno. Caracteriza que é tal a liberdade do ser humano que ele tem essa liberdade de separar-se de Deus por toda a eternidade. E por isso existe o inferno.
no solo para castigar, etc. Claro, son consecuencias del mal uso de la libertad, porque usando mal nuestra libertad, eso hay consecuencias, pero por la propia existencia de la libertad humana, era necesario que existisse o infierno. Portanto, aqui quando alguém diz, porque o inferno não existe, porque se Deus fosse bueno, não criava o inferno. Se Deus fosse bueno, Deus é bueno, Deus, sendo bueno, é obrigado a criar o inferno, porque ele é coerente com aquilo que ele criou. Se ele deu liberdade ao homem, ele dá ao homem a possibilidade de viver separado dele. E, portanto, Deus ha criado o inferno e teria obrigação de criar de qualquer maneira, a partir do momento que ele quis criar o ser humano dotado de liberdade. Muito bem. O primeiro homem recebeu a determinação de não comer de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. Então, aqui muitas pessoas falam porque era uma manzana, porque nada a ver com manzana. Não há que ver com manzana, não há que ver com plátano, com pera. Eu já vi representado pera, não. O que significa o árbol de la ciencia del bien y del mal? Será uma imagem? Será uma figura? Será que efetivamente, literalmente, havia um árvore? Isso pode haver diferença de interpretação. Uma pessoa pode dar uma interpretação, outra pode dar outra interpretação. Eu penso que sim existia o árvore, não tenho dúvida quanto a isso, mas pode admitir que alguém diga, não se trata de um fruto de comer, sino de alguma atitude por la qual o ser humano, e aqui sim é doutrina, o ser humano poderia conhecer o bem e o mal sem pedir contas a Deus, sem rendir contas a Deus. É decir, já não é Deus quem decide, que me ensina o que é bem e o que é mal, sino que eu decido por mim mesmo. Muito parecido com o mundo de hoje. Nadie quer que Deus ponga as leis. Cada um quer que Deus determine o que é bem e o que é mal. Muitas pessoas dizem, não, eu vou à religião que mais me parece. A religião não é aquela que te gusta. A religião é aquela que Deus te ha dado. Nós não hacemos aquilo que nos gusta em matéria de relação com Deus. Devemos fazer o que Deus ha determinado. Portanto, aqui se passa o mesmo do pecado original. Então, o primeiro homem havia recebido essa determinação. Este era o caminho que Deus havia indicado para que o homem pudesse ter uma vida harmonizada com Deus. Então, recordando, Deus criou o ser humano na terra, no povo da terra. Depois, Deus eleva o ser humano ao convívio com Deus. Pero dotado de liberdade, o homem deveria aceitar as condições. E qual é a condição que Deus coloca? Uma condição. Puedes convivir comigo. Puedes ter a comunhão comigo. Pero deves reconhecer que eres criatura e deves ter uma vida harmonizada comigo. É decir, fazer o que te indico que é bem e evitar o que te digo que é mal. Isto era o que Deus queria, para elevar o ser humano a este ordem superior. O bem e o mal seria orientado por el Criador. Pero o pecado foi um pecado de soberbia. Vocês se recordam, na semana passada, hablamos sobre isso. O ser humano tem uma tendência, todo ser criado tem uma tendência a lo que chamamos a autossuficiência. A autossuficiência, o que significa autossuficiência? De querer ser suficiente a si mesmo e não depender de outros, incluso não depender de Deus. Ojo que essa tendência é anterior ao pecado. Claro, com o pecado essa tendência está muito pior, pero essa tendência é anterior ao pecado. E quando a pessoa que tem essa tendência de querer ser autossuficiente adere a essa tendência, se caracteriza a soberbia. Portanto, a soberbia foi o que instigou o pecado de Adão e Eva. Vais a ser como Deus. Aqui vocês veem bem, observem bem essa representação gráfica que está aqui. Temos um árvore e as raízes do árvore, ensarzada na raiz do árvore está a palavra soberbia. ¿Por que isto? Para nos indicar que a soberbia está em la raiz de todos os pecados. A soberbia está na raiz de todos os pecados. Imagina um árvore que a raiz é a soberbia. Todos os pecados que existem têm sua raiz na soberbia. Pode imaginar qualquer pecado. Uma pessoa que rouba. ¿Por que roubou? Porque ele quer gozar de ter esse dinheiro, de ter essa comida, de ter esse prestígio, sem trabalhar. Soberbia.
Una persona miente, soberbia, no obedece a la voluntad de Dios. Entonces, todos los pecados se basan en la soberbia. Tienen su raíz en la soberbia. El pecado de soberbia, portanto, de não aceptar a condição de criatura, consistia em um desejo de la total autonomia em relação a Deus, em aquilo que determina o que é bem e o que é mal. Aqui se considera o cerne, o centro do pecado de Adão e Eva. Não aceitar que Deus determina o que é bem e o mal. Querer uma independência em relação à vontade de Deus e, portanto, equiparar-se com Deus. Para ser bem preciso, o homem, o ser humano, quis ser capaz de definir o que é bem e o que é mal, sem ter que pedir normas ao Criador. Então, o homem quis ser capaz de definir bem e mal sem pedir normas ao Criador. Esta tentação de decidir o que é bem e o que é mal sem pedir normas ao Criador persigue ao homem que sigue hasta hoje e seguirá hasta o fim do mundo, buscando uma moral autônoma, uma moral que não depende de Deus. É o que vimos em nossos dias. É o que vemos em nossos dias. ¿Dónde está a moralidade em nossos dias? Se analisamos, basta sair na carne e ver quantas as pessoas não têm mais critério de moralidade. E se uno diz, pero mas isso que estás fazendo não está bem, porque a mim me parece sim que está bem, a ti não te parece que está bem, a mim me parece que está bem. Pero não sou eu ou tu que diz o que está bem, é Deus. Portanto, hasta hoje e durante toda a existência do ser humano, vamos estar buscando essa moral autônoma. Pero a moral não é autônoma, porque Deus é quem determina o que é bem e o que é mal. E, portanto, devemos sempre fazer a vontade de Deus. Em definitiva, afirma São Máximo Confessor, o homem quis ser como Deus, pero sem Deus e não segundo Deus, não segundo a vontade de Deus. Aqui é só um detalhe, alguns autores e algumas pessoas quiseram sugerir, sobretudo os gnósticos ao início da igreja, sugerir que o pecado de Adão e Eva foi porque eles tiveram relações entre eles. Então, alguns dizem, o tema é que Adão e Eva cometeram esse pecado porque tiveram relações. Essa ideia não procede. Essa ideia é totalmente infundada e não tem nenhum fundamento bíblico. Porque o desordem de los instintos e a concupiscência de la carne é posterior à culpa. Se por acaso Adão e Eva, a Bíblia não nos relata isso, se por acaso Adão e Eva tivessem alguma relação entre si antes do pecado, isso não seria pecado algum, porque Deus lhes havia dito crescer e multiplicaos. Portanto, estavam simplesmente obedecendo a Deus. Assim como um esposo e uma esposa dentro do matrimônio, ordenadamente dentro do matrimônio, quando fazem o que devem fazer, não estão cometendo nenhum pecado, pelo contrário. Portanto, essa ideia que alguns han levantado, para quê? Para poder dar o gosto de falar sobre esse tema, é uma ideia totalmente infundada e sem nenhum apoio bíblico. E nesse particular se deve recordar que o mandato que Deus dá a Adão é anterior à criação de Eva. Quando Deus habla de não poderes comer del fruto, Eva não havia sido criada. Portanto, nem sequer existia essa possibilidade desse tipo de pecado. Por isso, não pode referir-se a relações conjugais que todavia não existiam antes da criação de Eva, evidentemente. Bem, agora vamos a um ponto também importantíssimo, que é a historicidade do relato bíblico. Pero, como já está no horário de hacemos nossa pausa para el café, para que não se quedem cansados, vamos fazer uma pausa curta, aqui bastante interessante sobre o tema. Muito bem, aqui várias pessoas han entrado já também, mas não há nenhuma pergunta, vamos a nossa pausa para o café. Hoje não temos um vídeo, sendo que les vou contar uma história interessante, um pouco graciosa, evidentemente, não é pero que sobre os abogados. Não sei se há algum abogado aí que esteja acompanhando, algum abogado também, um abogado ou abogada que esteja acompanhando, pero uma vez me perguntaram quem é o patrono de los abogados. Então, vocês começam a buscar quem é o patrono de los abogados,
Y algunos dicen una cosa, otros dicen otra. Bueno, la patrona es la Virgen María porque es abogada de todos los seres humanos. El Espíritu Santo, que es nuestro abogado. Pero entre los hombres hay algún... Entonces está Santo Afonso María de Ligório. Santo Afonso María de Ligório era abogado. Era abogado y un excelente abogado cuando joven. Y él un día hizo tenía una causa muy difícil y él hizo una defensa tan bien hecha para su cliente, pero tan bien hecha que el cliente venció todo completamente la causa. Cuando él sale, San Afonso María de Ligório sale del juzgado, la parte contraria se acerca de la familia y dice: queríamos felicitar a usted por su presentación, por su argumentación, efectivamente una presentación magistral, pero queremos decirle que usted ha acabado de arruinar una familia. Y se fue. Aquilo foi como um clavo no coração de San Afonso de Ligório. Ele começou a ter um problema de consciência, passou 3 dias dentro de sua habitação, não saía, não comia, só pensando nisto. Eu he arruinado toda uma família. E será que minha argumentação eu disse o que devia? Será que eu adulterei alguma coisa? Será que eu aumentei? E se quedou com tal problema de consciência que desistiu de ser abogado e se hizo religioso. E foi o grande San Afonso María de Ligório, fundador de los redentoristas e um de los maiores moralistas da história da igreja. Pero aqui, a partir disso, então, se começa a buscar, e quem é o patrão dos abogados chama-se San Ivo. San Ivo, vamos pôr por escrito, de pronto, San Ivo. San Ivo é o patrão dos abogados. E aí se conta, claro que aqui já entra a nossa parte do café, não? Se conta que quando San Ivo foi ao céu, chegou aí e estava San Pedro, a porta do céu, não? E chega San Ivo e disse, bate na porta, e San Pedro diz: quem está aí? Sou Ivo. Bem, tá bem, pero você é católico? Sim, sou católico. E você viveu bem na terra? Sim, vivi muito bem na terra, tal. Você cumpriu os mandamentos? Sim, cumpriu os mandamentos. San Pedro hizo o interrogatório de sempre, não? E já estava abrindo a porta para ele. Um detalhe. Sua profissão na terra qual era? Abogado. Ah, não. Não. Aqui não entra abogados. Aqui, no céu, não entram abogados. E San Ivo, pero São Pedro, mire, e começa a argumentar. Eu cumpri os mandamentos, eu hice assim, e argumenta tanto. E São Pedro começa a prestar atenção, ele começa a explicar, porque eu eu ajudava a igreja, eu tinha minha família, não sei quanto, eu já fazia minhas orações, eu sempre he trabalhado bem como abogado, sempre respeitado as leis, tal. E São Pedro vai quedando convencido. Pois bom, e aí São Pedro diz: está bem, vamos fazer o seguinte, eu vou perguntar ao Senhor, porque vai ser uma exceção. Aqui nunca entrou um abogado, e você vai ser o primeiro, então me vou perguntar a Deus, para ver se Deus acepta. Você me argumentou muito bem, eu vou correr sua argumentação e vou falar com Deus. E quando São Pedro vai sair, San Ivo disse: Pedro, só uma cosita, você vai falar com Deus, então você aproveite e pergunte para ele, porque mire, você na terra foi o principal de los apóstoles. Usted tenía las llaves de la iglesia. Usted fue el principal discípulo de nuestro Señor Jesucristo, el primer papa. Y aquí en el cielo usted está como portero. Sería bueno ya preguntar a Dios, dar un cargo mejor. Y San Pedro se fue al Señor y dice: Señor, mire, hay un hombre aquí que es un abogado, así. Yo dije para él que no entra abogado aquí en el cielo, pero él está insistindo porque así de toda la argumentación. E Deus disse: está bem, Pedro, então se nesse caso, já que é assim, você já analisou o caso, então sim, pode deixá-lo entrar. E aí São Pedro: Senhor, pero há uma coisa, eu queria dizer que eu fui assim tão bom na terra, eu tinha na terra um cargo tão importante, era o principal da igreja, e aqui no céu, Senhor, sou porteiro. E aí Deus disse para São Pedro: Pedro, não lhe disse que não pode entrar abogados aqui no céu? Claro que é uma broma só para descansar um pouquinho, não? Então não tome isso como maldade, não. Muito bem, então já que já descansamos, só recordando, se alguém não está inscrito no canal, que se suscriba, que coloque a campanita para receber as notificações.
Eu vejo que vários não han colocado me gusta. Por favor, pongan me gusta, como já explicamos em outros vídeos, por a importância disto. E também não deixem de compartilhar para que outras pessoas possam também acceder a este curso, já que é um curso que está sendo bem, falamos sobre a Sagrada Escritura e é necessário que os católicos conozcam as Sagradas Escrituras. Muitas vezes, muitas pessoas não querem ter um estudo mais metódico, pero é necessário. Os que estão acompanhando o curso desde o início se dão conta de como vamos pouco a pouco conhecendo melhor e temos mais segurança, mais segurança de nossa fé. E, portanto, é interessante que vocês possam também transmitir a outras pessoas para que possam participar também desse curso. Se alguém não assistiu a alguma das classes, na descrição de cada vídeo estão os links de todas as classes anteriores. Vocês podem correr aí. E também está o link da página do curso. E também está o link do correio eletrônico. Todos os links estão na descrição do vídeo. Muito bem. Então, já vamos voltar a nosso tema. E é um tema importante, é a historicidade do relato bíblico. Vamos passar aqui e poner a historicidade do relato bíblico. Porque muitas vezes algumas pessoas dizem, não, está bem, esse que há na Bíblia isso foi inventado. Eu creio que sim, algumas partes, aí temos os evangelhos, claro, por os apóstolos que colocaram por escrito e tal. E então, nesse caso, de los primeiros, sobretudo os primeiros capítulos de Gênesis, há gente que não quer crer que é algo verdadeiro. Então, vamos analisar isto e ver como devemos considerar a historicidade do relato bíblico. É um relato histórico ou é um relato solo de imagens? Como devemos considerar isto? O relato da caída, que está no capítulo 3 de Gênesis, utiliza uma linguagem de imagens. Devemos guardar isso. É uma linguagem de imagens. Portanto, efetivamente, não podemos tomar de uma maneira tão literal, não podemos colocar de uma maneira totalmente literal, como podem pensar algumas pessoas mais fundamentalistas, de que devemos tomar tudo ao pé da letra. Não, não devemos tomar tudo ao pé da letra. Devemos entender que o autor sagrado utiliza imagens, pero afirma um hecho histórico. Ojo para isto. Utiliza imagens, pero afirma um hecho histórico que tuvo lugar no começo da existência do homem. Portanto, o capítulo 3 de Gênesis nos habla de um hecho histórico, pero utiliza uma linguagem de imagens. Então, isso sim que devemos ter bem presente. Aqui a senhora Rosalina está perguntando se pode ter acesso aos vídeos. Sim, todos os vídeos, estamos na classe 22, todas as classes anteriores já estão colgadas aí em meu canal. Bem, a revelação nos dá a certeza de que toda a história humana está marcada por el pecado original, livremente cometido por nossos primeiros padres. E esse autor aqui, muito interessante, Alonso Tscheckel, é um dos maiores biblistas do século XX, era jesuíta. Ele califica o relato de Gênesis de uma etiologia histórica. Vamos prestar atenção nessa palavra. Etiologia histórica. O que significa etiologia histórica? Em verdade, Tscheckel une duas ideias. Ele une a ideia de um relato etiológico com a ideia de um relato histórico. A união de duas ideias e diz uma etiologia histórica. Vamos buscar entender isto. Etiologia vem del grego explicação de la causa. Se algum que está acompanhando aqui é médico, já escutou tantas vezes essa palavra. La etiologia de uma enfermidade, la causa de uma enfermidade. Então, hoje se habla tanto del COVID, não? Qual é a etiologia del COVID? É o vírus, coronavírus. Então, é a etiologia de la enfermidade. Não sei, tuberculose, qual é? É bacilo de Koch. Então, temos a etiologia, quer dizer, la causa. E um relato etiológico é um relato que busca explicar a causa. Relato etiológico é aquele relato que busca explicar a causa das coisas. Um relato histórico é um relato que busca explicar os acontecimentos da história. Ora, uma etiologia histórica que é? Se une as duas ideias. É um relato histórico, pero que ao mesmo tempo
busca explicar desde o ponto de vista religioso esses hechos históricos. E assim caracteriza Alonso Tschökel o relato de Gênesis, um relato de etiologia histórica. São hechos históricos contados com figuras e buscando explicar a causa de los distúrbios que temos no ser humano. Então, encontramos em nosso ser várias inarmonias, encontramos vários problemas. O relato bíblico busca mostrar a origem desses problemas exatamente no pecado. A expressão de teologia histórica indica uma descrição oral ou escrita por meio da qual se pretende explicar uma tradição, uma instituição, um nome, um rito, um fenômeno da natureza, etc., cujo significado original se ha perdido. Evidentemente, um acontecimento que se dá hoje se põe já por escrito, hoje temos toda a facilidade de pôr as coisas por escrito, mas não pensemos que Adão e Eva poniam suas coisas por escrito, não pensemos que Adão e Eva tinham uma partida de nascimento, não pensemos que Adão e Eva cumpriam seu cumpleaños todos os anos, soprando a velita, e depois em seu DNI tinha sua idade marcada aí. Evidentemente que não. Não existiam esses registros históricos. Esse significado original se ha perdido, pero se ha transmitido através de las tradições. Evidentemente, depois de poner por escrito, se corre essas tradições, se habla de um relato histórico, pero se busca uma explicação em razão de la fé, em razão de la revelação. Tschökel sustenta que essa narração não deve ser chamada de mítica. Não sei se recordam de que hablamos isso há tempo já, de que alguns autores utilizam a expressão mito para falar do Antigo Testamento. E essa expressão não é boa, aunque alguns autores o utilizem. Principalmente são autores da teologia liberal protestante, pero há autores católicos, já he visto incluso autores muito buenos utilizarem essa expressão mito. Pero não se deve utilizar a expressão de um relato mítico, porque quando falamos disso, estamos sempre pensando em coisas que são inventadas por la curiosidade do ser humano. Se negamos a existência do pecado original, estaríamos negando todo lo que é a doutrina de la redenção. Nosso Senhor Jesucristo morreu por nós, ¿por quê? Para redimirmos do pecado original. Portanto, se negamos o pecado original, estamos negando a redenção. Se negamos o pecado original, estamos negando a doutrina da redenção. Estamos negando a doutrina da graça, estamos negando a escatologia. Normalmente, na Igreja Católica, entre os cristianos em geral, não há uma negação do pecado original. Graças a Deus, a maioria dos autores, os católicos sempre aceitam o pecado original, porque fora disso estaria fora da igreja. Pero, incluso os protestantes aceitam bem o tema do pecado original, e temos algumas herejias chamadas os pelagianos, que negavam a existência do pecado original, e portanto vamos ter depois os neopelagianos e algumas denominações protestantes que seguem essas ideias de los pelagianos. Pero, em geral, temos essa aceitação do pecado original doutrinariamente. Sin embargo, há muitas pessoas em nossos dias que querem negar o pecado original. Dizem, não, o pecado original não existe, isso da Bíblia é criação humana e não aconteceu nada disso. Se negamos o pecado original, e incluso católicos dizem isso, se negamos o pecado original, estamos negando a redenção. Amélia está perguntando se podia ser parecido com imagens dos restos egípcios. Mire, não sei se você está falando das imagens estátuas, porque nós estamos falando de estátuas, sendo de imagens, de figuras de imagens de pensamento. Bem, pero o tema de los egípcios, ¿qué pasa? Com os egípcios não temos dois pontos importantíssimos. Não temos uma revelação divina e não temos a guia do Espírito Santo. Então, para eles, entre as histórias egípcias, vamos ter algo que é histórico, pero temos também uma mitologia que se mescla com o histórico.
essa mitologia nos vai indicar o pensamento egípcio, nos vai dar dados históricos muito importantes, sin embargo, não podemos considerar como revelação divina, porque essa transmissão não está guiada por a graça divina, não está guiada por el Espírito Santo. No caso de las Sagradas Escrituras, nós temos a guia do Espírito Santo, e por isso que ao início do curso he dado muita insistência com o tema da tradição e do magistério. Seguimos. Las consequências imediatas do pecado original. Em primeiro lugar, sabemos que Adão e Eva foram expulsados do paraíso. E essa expulsão supõe a perda do estado de amistade com Deus. Então, o ser humano perde essa comunhão que tinha com Deus. O relato bíblico nos diz que Deus aparecia para Adão e conversava com Adão no paraíso. Adão já perde essa comunhão com Deus. Interessante que não perde o total contato com Deus. Deus sigue tendo contato, porque vamos ver que Deus habla incluso com Caim. Vamos ver quando entramos no capítulo 4. Pero já não é aquela amistade, já não é aquela comunhão com Deus. O homem perde esse estado de felicidade e é excluído da graça santificante. O homem perde a graça santificante e todos os dones que acompanhavam. A Bíblia nos relata que o homem se dá conta de sua desnudez e isso manifesta o desordem de las pasiones. E se dá no ser humano, como disse São Pablo, duas leis. Então, nós sabemos que devemos fazer de uma maneira, mas o corpo nos pede de outra maneira. Então, temos como duas leis. Uma lei que nos dá o espírito e outra lei que nos pede o corpo. Esse conflito que o ser humano tem em si mesmo e que, portanto, deve exercitar-se para vencer essas malas tendências, é consequência do pecado original. Santo Tomás supõe que a harmonia que gozava o homem estava sostenida por a ação divina. Portanto, o homem tinha a graça de Deus para sostener esses dones preternaturais. Perdida essa graça de Deus, o homem perde os dones preternaturais. Produzida a ruptura, a natureza humana vuelve a seu estado primeiro, que ele chama de ciberrelicta, é dizer, o homem vuelve a lo que era antes. Por isso que o relato bíblico nos deixa claro que o homem foi criado em la tierra. Se perdido os dones del paraíso, o homem vuelve a suas próprias forças, vuelve a suas próprias carências e transmite assim para a descendência. Sin embargo, además disso, o Concílio de Trento deixa claro que o homem é cambiado para mal por el pecado. O pecado leva à desarmonia também de la natureza. Então, a natureza que antes deveria servir ao homem passa a negar servidumbre ao homem. O homem nega-se a servir a Deus, a natureza nega-se a servir ao homem. E quanto temos de realidade nisto? Quanto sofrimento para conseguir as coisas, quantas enfermidades, o problema para poder fazer um plantio, um trabalho, etc. Quantas dificuldades temos em nossa vida em consequência do pecado original. A natureza que deveria estar a nosso serviço nega a servidumbre ao ser humano, porque o ser humano se negou a servir a Deus. Pero nós podemos fazer com que a natureza nos sirva, claro, pero com o esforço que antes não necessitava. A cadena histórica de pecados descrita no capítulo 4 do Gênesis deixa claro a inarmonia introduzida na raça humana. Então, vamos estudar, a partir da próxima classe, vamos entrar no capítulo 4 do Gênesis, onde vamos ver uma sequência de pecados, uma verdadeira cadena de pecados que o ser humano vai começar a cometer. Isso nos mostra essa inarmonia que foi introduzida em la raça humana por el pecado original. Afirma assim uma realidade física e moral que passa de uma geração a outra. Então, você vai passando de uma geração a outra essa realidade do pecado. O mandato divino estava associado à morte. Deus disse, não coma, porque se comem vão morrer de todas maneiras. E por isso São Pablo afirma, por um solo homem entrou o pecado no mundo, e por el pecado entrou a morte. Então, aqui está a doutrina de São Pablo, que é importante. Por um solo homem, Adão, evidentemente o homem aqui está falando de Adão e Eva, por um solo homem, Adão e Eva, entrou o pecado na humanidade.
por un solo hombre, nuestro Señor Jesucristo, va a entrar la salvación. Entonces él va a decir, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, por el pecado la muerte. Así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. Por tanto, aquí São Pablo afirma que el pecado original alcanza a todos los hombres. No hay duda que la muerte aparece como la máxima limitación del hombre. Efectivamente. ¿Quién puede decir, no tengo miedo a la muerte? Todo ser humano tiene miedo a la muerte. Es natural. Si la muerte es una limitación, si dissesse, hermano, que puedes cambiar en algo la humanidad, ¿qué es la primera cosa que la persona va a hacer? Que no haya muerte, que no haya sufrimiento, evidentemente. Y vamos a querer cambiar esto, pero no podemos. La muerte es el castigo principal del pecado. Y es eso que llamamos el pecado original. Originado es la transmisión del pecado de una generación a otra. Entonces, como dije anteriormente, la transmisión del pecado solo podemos entender a través de la revelación. No podemos entender completamente. Sin embargo, sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia, no para él, sino para toda la humanidad, como ya explicamos anteriormente. Quando Eva comete o primeiro pecado, quando Adão comete o primeiro pecado, comete um pecado personal. Pero esse pecado afeta a toda a humanidade. Afeta a toda a humanidade e transmitem essa natureza decaída para toda a humanidade. O pecado original foi um pecado de la humanidade, como já vimos anteriormente. Aqui estamos revisando um pouquinho antes de chegar na conclusão. Pois toda a humanidade, que nesta época era Adão e Eva, lo ha cometido conjuntamente, quebrando em si mesma o plano de Deus original de la humanidade, de la unidade humana em la gracia santificante. Então, com o pecado, quebramos a união com Deus, a união entre nós mesmos e a união del próprio ser humano. Uma pessoa está fazendo a pergunta sobre Caim, isso vamos ver na próxima classe. Aqui recordando o que disse Santo Tomás de Aquino, e como nadie pode dar o que não tem, se transmite a vida humana privada de los dones que possuía e, portanto, se transmite essa regeneração por toda a humanidade. Bem, vamos à conclusão. Aqui é um ponto importante, les pido atenção para esse ponto importante. Hemos analisado o pecado original, hemos analisado como o pecado original se transmite para todas as pessoas, portanto, cada um de nós está atingido por el pecado original, está atingido por las inarmonias, tenemos dentro de nosotros essas inarmonias del pecado original, e portanto isso genera um conflito, isso genera uma luta, isso genera um combate. Temos o tema da ação del diablo aqui, como estamos de tempo. Pensei que já estava na conclusão, mas há um tema aqui antes da conclusão, vamos ver rapidamente. Las Sagradas Escrituras relatam que a caída foi fruto de uma tentação. E, portanto, o hecho de que há uma tentação e que há a ação del diablo não é uma imagem, sino que hace parte do contenido histórico e do contenido teológico do relato. O demônio, o tentador, aparece como um ser inteligente que conhece a proibição divina e, portanto, o livro da sabedoria lo identifica com o diabo. Por la envidia del diablo, diz o livro da sabedoria, la muerte entrou en el mundo. El catecismo explica que por el pecado, el diablo adquiriu um certo domínio sobre el hombre. Entonces, ojo, por el pecado, el demonio conseguiu um certo domínio sobre el hombre, aunque esse permaneça livre. Temos nossa liberdade, pero sí temos uma tendência ao pecado. Uma vez perguntaram a Monsenhor Juan, por que é mais fácil pecar que praticar a virtude? E ele disse, que é mais fácil? Subir um cerro ou bajar um cerro? Bajar é mais fácil. Portanto, é mais fácil pecar que praticar a virtude. Necessitamos a graça e o esforço para praticar a virtude. Portanto, não podemos ignorar, hermanos, de que o homem possui uma natureza herida. Ignorar que o homem possui uma natureza herida e inclinada ao mal
leva a graves errores, explica o catecismo. Errores no domínio da educação, errores no domínio da política, errores na ação social, incluso nas costumbres humanas. E, portanto, temos um combate dentro de nós mesmos. Diz o Concílio Vaticano II que a situação do mundo, que todo inteiro yace bajo o poder do maligno, hace de la vida del hombre um combate. Ou para isso, hace de la vida del hombre um combate. Devemos ter consciência de que estamos em um combate. O que passa com uma pessoa que está em uma guerra e se olvida que está em guerra? Imagine uma pessoa que está em uma guerra, em plena guerra, e se olvida, se distrai um pouquinho. O que passa com essa pessoa? Então, se estamos em um combate, não podemos olvidar que nossa vida é um combate. Que estamos em um combate. E isso não sou eu que estou dizendo, não é minha ideia. Isso não é uma ideia medieval. Isto afirma o Concílio Vaticano II. Então, vamos ler o que diz o Concílio Vaticano II em Gaudium et Spes sobre esse tema. Através de toda a história humana, existe uma dura batalha contra o poder das tinieblas. Então, aqui temos Gaudium et Spes, Concílio Vaticano II. Através de toda a história humana, existe uma dura batalha contra o poder das tinieblas, que, iniciada em los orígenes del mundo, durará, como disse o Senhor, hasta el dia final. Ensarzado nesta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para acatar el bien. Então, estamos ensarzados nesta pelea e devemos luchar continuamente para acatar el bien. E só a costa de grandes esfuerzos, com a ajuda de la gracia de Deus, el hombre es capaz de estabelecer a unidade em si mesmo. Portanto, recordemos isso, estamos em combate. Esse combate que se iniciou, o início da humanidade, vai até o final do mundo. E, portanto, estamos em um contínuo combate e devemos lutar continuamente para acatar o bem e rechazar o mal. E necessitamos, portanto, de grandes esforços. Isso não sou eu quem afirmo, sino que é o próprio Concílio Vaticano II, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. La universalidad del pecado y de la muerte, São Paulo opone la universalidad de la salvación de Cristo. Entonces, el pecado alcanza a todos, la salvación de Cristo alcanza a todos. Dice São Paulo, así como el delito de uno atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno, nuestro Señor Jesucristo, procura a todos uma justificação que dá la vida. Deus não nos abandonou ao poder do pecado, sino que ha prometido a vitória de nosso Jesucristo no proto-evangelho. Vocês se acuerdan que já hablamos del proto-evangelho. E le anuncia no proto-evangelho la madre de Jesús, María la nueva Eva, la mujer cuya descendência aplazará definitivamente la cabeça de la serpiente. Portanto, Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que Deus hace é prometer a salvação. A salvação que vem por nosso Jesucristo através da Santíssima Virgem Maria. Lo que a generação não pode dar, a generação do bautismo nos concede. Nós somos regenerados por el bautismo e recebemos as graças que hemos perdido por el pecado original. O segundo Adão, que é nosso Senhor Jesucristo, adquiriu novamente para nós a filiação divina, para todo o gênero humano, e comunica essa filiação divina mediante o sacramento do bautismo. Então, aqui vemos como existe uma luta, estamos nessa luta, devemos ver não o aspecto negativo, pero devemos ver o aspecto positivo. Nosso Senhor Jesucristo se entregou por nós para nos salvar. Nosso Jesucristo quer nossa salvação, nos dá graças para nossa salvação. Se depender de Cristo, nós nos salvamos? Sim, não há dúvida. Portanto, de quem depende? Depende de nós. Que peçamos a graça de Deus, que evitemos o pecado, que pratiquemos a virtude.
Então, hermanos, terminamos esse capítulo 3 de Gênesis com essa chamada de Deus para ter presente que estamos em um combate, estamos em uma luta, estamos em uma guerra contra o mal, pero que nosso Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Maria estão junto a nós. E se nos unimos a eles, podemos vencer. Se nos separamos de eles, não podemos vencer. Vamos rezar a Ave Maria final, pedindo exatamente essa graça, de estar unidos a nosso Jesus Cristo e de nunca nos separarmos dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de graça, el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito es el fruto de tu ventre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una alegría muy grande estar con todos ustedes en más este día de nuestro curso Conociendo la Biblia. No se olviden de invitar a sus amigos para la próxima clase, donde vamos a iniciar con el tema del 4º capítulo del Génesis y ahí avanzar ya con la historia de los patriarcas. Bastante interesante, no los pierda. El próximo lunes, Dios mediante, estaremos con ustedes para seguir este estudio sobre las Sagradas Escrituras. Que la Virgen María los acompañe, los bendiga a ustedes y a todas sus familias. Salve María!